Bem-vindo ao canal Nerd no Direito e o vídeo de hoje é episódio 40 Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020 Resumo e Crítica. Para você que quer acompanhar no mangá, também os mesmos acontecimentos você vai encontrar no capítulo 141 até o 145. E nesse episódio 40 o bicho tá pegando. Mr. Vernon não tá pra brincadeira, ele manda que todos morram e já solta a Legião das Sombras. E vemos que as armaduras estão aí em 3D, apesar de eu não gostar, eu já estou ficando acostumado com esse estilo. E Crocodile é o primeiro a estar na linha de frente. E podemos ver que o Pop ficou imensamente irritado com o que o Mr. Vernon falou sobre os humanos, dizendo que eles são um lixo do mundo e que não têm a mínima importância. Podemos ver inclusive que a Merle e a mãe estão bastante preocupadas ao ver que o Pop está perdendo o controle. Pop, levado por suas emoções, acaba indo enfrentar o castelo da rocha demoníaca. A mãe segue atrás do Pop e diz para a princesa fugir com os outros. O Pop sai voando com a mãe e o Shio fica ali lamentando que ele ficou para trás. O Shio, querendo aparecer, diz que já entendeu e fala que vai cuidar dos dois. Rola um alívio cômico. Na sequência vemos o Pop e a mãe voando e a mãe diz pro Pop que ele não pode vencer de cabeça quente. O Pop diz que sabe, mas continua bastante irritado com Mr. Vernon e diz que vai mostrar que os humanos não são assim tão fracos. E o Pop continua se deixando levar pelas emoções e demonstra ali que teve seu orgulho ferido. Crocodile e o soldado de Bengarn estão prestes a ser atacados pela Legião das Sombras. Crocodile diz pro soldado ficar quieto enquanto o soldado está preocupado porque Crocodile se feriu, salvando ele. Diversas daquelas armaduras da Legião das Sombras atacam o Crocodile e o Crocodile ataca ferozmente, destruindo cada uma delas com muita facilidade, demonstrando a ferocidade do Rei das Feras. O que inclusive faz com que o soldado de Bengarn pergunte se Crocodile é imortal. Pop e Man, sobrevoando o local, percebem que Crocodile está cercado e precisa de ajuda. A Man se prontifica a ajudar e o Pop fica preocupado porque o punho refrator só funcionaria com criaturas vivas. A Man se solta do Pop, dá um sorriso e diz que com inimigos assim, a gente usa força bruta. E a Man já aterriza dando um soco destruindo algumas das armaduras. E numa sequência bem badass, ela vai detonando diversas outras, inclusive até arremessando no chão, demonstrando o quão forte ela é. O que impressiona o Crocodile e o próprio Pop. Em seguida, o Pop continua indo na direção do castelo da rocha demoníaca. Pop começa a carregar o feitiço e ora e promete explodir a cabeça do castelo da rocha demoníaca. Pop lança o seu ataque e acha que abriu um buraco na cabeça do castelo da rocha demoníaca. Assim que a fumaça se dissipa, para a surpresa do Pop, o estrago não foi tão grande quanto ele achou que seria. E o castelo da rocha demoníaca ataca raios de seus olhos. E possuído pelo instinto do cagaço superior, o Pop consegue desviar. Aqui só eu preciso fazer duas considerações. No mangá, o Pop está muito mais perto da cabeça do castelo da rocha demoníaca. E o feitiço Iora, ele é o feitiço de explosão, porém das classes de feitiços de explosão, esse é o feitiço mais fraco. Mr. Vernon lança diversos seres estranhos ali que são em formato de espada, mas se transformam em uma espécie de espectro. No mangá eles são só espectros e são chamados de rajadas, pelo menos no que eu li aqui na tradução. E esses seres são capazes de selar magia, então o Pop fica bastante assustado e desvia dos ataques. E o nome desses feitiços é Marroton. A cena corta e vemos Lomberuk fazendo a espada do Dai. E o Dai demonstra bastante pressa e ansiedade. Lomberuk pede que o Dai se acalme porque isso pode afetar a espada. E diz que quando a espada estiver pronta, o Dai poderá enfrentar qualquer inimigo de igual para igual. E pede que o Dai confie nele, na espada e no Pop. A cena volta para o campo de batalha e Crocodile e Man continuam chutando diversos traseiros. E Pop tenta usar o Bejirama para deter aqueles seres que estão atacando ele. E full pistola, Pop diz que eles não serão vencidos tão facilmente. Shio e Gomi-chan também vão para o campo de batalha para tentar ajudar. E enquanto o Shio está correndo, de repente Badak também aparece correndo para o campo de batalha dizendo que vai ajudar. Pop, vendo que são muitos inimigos, pensa em usar a técnica do Flazard. E nesse momento rola um flashback do Matorif dizendo pro Pop não usar mais esse tipo de ataque porque isso faz com que a vida dele seja encurtada. Porque aquela é uma espécie de uma magia proibida. Matorif ainda diz que o Pop não precisa usar aquele feitiço porque ele ainda é jovem e vai aprender outros feitiços muito poderosos. Vemos que Matorif está doente e que ele está próximo aí do fim da sua vida, pelo que ele falou. Talvez por também usar feitiços proibidos. Pop fica pensativo, Shio e Badak chegam de forma meio desajeitada para ajudar e acabam sendo golpeados pelo escudo de uma das armaduras. Shio se levanta rapidamente e parece endurecer o seu corpo. Uma das armaduras ataca com a espada, mas a espada acaba se estilhaçando e o Shio ainda contra-ataca, fazendo com que o próprio Crocodile reconheça a coragem dele.
aqui tem coragem. Pop, contrariando seu mestre, acaba utilizando a técnica do Flazard. E meus amigos, a técnica é tão poderosa que Pop consegue destruir todos aqueles inimigos, surpreendendo Man e os outros. Man diz que eles precisam continuar e Crocodile ataca com o machado do vácuo. E a Man também avança golpeando diversas das armaduras e destruindo todas elas. Inclusive o Shio e o Badak, e também o soldado de Bengar consegue ajudar destruindo diversas armaduras. Pop lá do alto grita para eles se espalharem e solta um poderoso Iora, causando uma grande explosão que destrói todas as armaduras que sobraram. E aqui, meus amigos, eu tenho que reconhecer que o Pop mitou mais uma vez. Em seguida ele pousa do lado da mãe e os outros e direciona essa frase como se estivesse falando com Mr. Vern. Porém, Pop se demonstra estar bastante cansado. Em relação ao mangá, a conversa do Matorife é um pouquinho diferente do que acontece aqui no anime, e o Matorife alerta que os feitiços utilizados dessa forma vão cobrar o preço com o corpo do Pop, o que justifica o Pop estar esgotado. Todos agora voltam a sua atenção para o Megazord, mas Mr. Vern dá risada e diz que não acabou, que ele tem uma legião sombria e que sua força é imortal. E vemos que toda a legião dele já está reconstituída. E o Mr. Vern é tão casca-grossa que ele nem tem medo de entregar como é que funciona ali a reconstituição dos soldados da Legião das Sombras. Dentro do castelo da Rocha Demoníaca tem uma câmara do pulmão onde é gerada a energia sombria que faz com que diversos outros guerreiros da Legião das Sombras sejam gerados, o que torna o exército praticamente infinito. A Legião das Sombras avança contra Pop e os outros eles ficam em desespero. Pop diz que talvez eles já tenham perdido. Mas de repente o chão se abre e toda a Legião das Sombras cai dentro desse buraco. E logo vemos que o responsável por isso foi Ryunkyo, e ele já chega mitando e também dá um sermão no Pop, dizendo que os inimigos devem ser derrotados não importa quantas vezes eles reviverem. A Man não consegue esconder a alegria de ver o seu homem de volta, enquanto Ryunkyo continua se exibindo. E Pop comenta isso dizendo que o Ryunkyo sabe bem a arte de chegar na hora certa. E o Shio demonstra um pouco de ciúme da Man por causa do Ryunkyo. Ryunkyo diz que eles podem conversar depois, e o Mr. Vern tranquilamente dá risada outra vez, dizendo que Ryunkyo está muito confiante, como sempre. Ryunkyo chama o Mr. Vern para o X1, e o Mr. Vern diz que o Ryunkyo não faz ideia do poder da Legião das Sombras e do castelo da Rocha Demoníaca. Mr. Vern faz com que 3 das armaduras mortas, a mesma armadura que o próprio Flazard utilizou, ataque o grupo do Pop e os outros. E o Ryunkyo resolve assumir a bronca e enfrentar as 3 armaduras sozinho. E o Crocodile questiona se o Ryunkyo não tinha só começado a treinar. E o Ryunkyo responde que dominando as técnicas básicas do Avan ele consegue aplicar em qualquer arma. No mangá o diálogo é um pouco diferente, talvez um pouco mais extenso, e o Ryunkyo demonstra ali o seu orgulho ao mencionar que não ficaria tão atrás do próprio Dai, que dominou em pouco tempo as técnicas do Avan. Ryunkyo dá uma zoada com o Pop fica bravo com ele, e ao que tudo indica, na presença da Man, a rivalidade dos dois fica acentuada. Ryunkyo ataca as armaduras com fulgor terrestre e fulgor das ondas, detonando elas facilmente, demonstrando sua grande velocidade e ainda arrumando tempo para explicar o seu golpe, mostrando o quanto é B10. Mas as armaduras se levantam e Ryunkyo mostra que dominou o turbilhão sangrento utilizando sua lança, destruindo completamente as armaduras, deixando todos admirados com a habilidade de Ryunkyo, inclusive o Pop reconhecendo que ele é um gênio. E para continuar sua sequência de mitagens, Ryunkyo prepara o Grand Cross e ameaça explodir a cabeça do castelo se Mr. Vern não sair de dentro dele. Mr. Vern sai e Ryunkyo pede que ninguém se intrometa. Crocodile explica a situação e pede que perdoe o Ryunkyo, e que para Ryunkyo enfrentar o seu antigo mestre das trevas é um acerto de contas com seu passado. Ryunkyo fica em posição de luta e Mr. Vern, com tranquilidade e frieza, deixa claro que Ryunkyo não seria capaz de arranhar o castelo da Rocha Demoníaca, mas que ele resolveu se revelar. E você, o que acha? É verdade o que o Mr. Vern tá falando? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mr. Vern diz que vai matar Ryunkyo, e Ryunkyo comenta que o Mr. Vern virou um sujeito muito tagarela. Mas Ryunkyo parte para cima de Mr. Vern e diz que vai resolver esse problema silenciando o Mr. Vern para sempre. Ryunkyo ataca com a lança, mas Mr. Vern consegue escapar facilmente como se estivesse se teletransportando. E ele começa um jogo mental com Ryunkyo, dizendo que não será possível Ryunkyo derrotá-lo com a força que tem agora. Ryunkyo continua indo para cima do Mr. Vern e atacando com diversos golpes com sua lança, mas Mr. Vern consegue desviar de todos os ataques sem dificuldade. Mr. Vern contra-ataca e faz um arranhão no rosto do Ryunkyo. Mr. Vern desdenha dos ataques do Ryunkyo, e o Ryunkyo ataca com o fulgor das ondas. E Mr. Vern também ataca usando garras de aço. O Ryunkyo consegue ver e evitar o ataque, e quando o Mr. Vern está prestes a usar mais garras, Ryunkyo surpreende usando a palma do titeiro demoníaco, paralisando o Mr. Vern.
Ryunkyo em pensamento diz que jurou não usar mais essa técnica porque ela é das trevas, mas que esse será o fim adequado para o Mr. Verne. Ryunkyo ordena que Mr. Verne se perfure com a própria mão, Mr. Verne tenta resistir, e meus amigos, o bicho tá vindo. E não há censura que resista, vemos ali uma poça de sangue caindo no chão. E logo nos é revelado que Ryunkyo foi perfurado pelo ataque do Mr. Verne. Ryunkyo cai inconformado, dizendo que a palma do titeiro feita por ele era ainda superior ao do Mr. Verne. E Mr. Verne diz que Ryunkyo está mais fraco do que quando era comandante da Legião Morta-Viva. Isso porque Ryunkyo passou a lutar pela justiça e seu poder sombrio acabou enfraquecendo. Mr. Verne também usa a palma do titeiro demoníaco e simplesmente arremessa Ryunkyo de uma grande altura, como se Ryunkyo fosse um brinquedo quebrado arremessado no lixo. E nessa bela cena, Man corre para segurar o Ryunkyo antes que ele se esborrache no chão. E quem diria que essa cena iria acontecer, afinal de contas, era a Man que tinha sido salva pelo Ryunkyo no passado. Mas ao contrário da Man, o Ryunkyo acaba sendo um pouco ingrato, chamando nossa heroína de idiota e dizendo que ela foi imprudente. Do nada, o Mr. Verne brota e diz que foi mais sem sentido do que imprudente ela se ferir por alguém inútil como Ryunkyo. E a mãe ainda defende ele. E o Mr. Verne segue humilhando o Ryunkyo. E ele se defende dizendo que não poderia ter ficado mais fraco porque sempre continuou treinando. Então Mr. Verne explica por que Ryunkyo está mais fraco, porque a aura dele sombria acabou enfraquecendo e que antes ele tinha tanto o poder do bem como o poder do mal dentro dele. O Ryunkyo se recusa a acreditar que ficou mais fraco e Mr. Verne diz que vai corrigir esse erro ele mesmo. A Man protege o Ryunkyo e diz que vai lutar com Mr. Verne, Pop também fala a mesma coisa e todos os outros. Crocodile diz que nem mesmo Mr. Verne pode enfrentar todos eles ao mesmo tempo, mas Mr. Verne mais uma vez dá risada, chama todos de insetos e diz que eles não enxergaram que acabaram de cair na teia dele. E vemos que de fato eles estão todos ali presos em uma teia, todos ficaram paralisados pelo campo de dizimação sombrio, que na tradução do mangá que eu li está como um esmagador demoníaco. Ryunkyo fica surpreso com o enorme poder do Mr. Verne e resolve tentar resistir usando seu próprio poder sombrio. E Mr. Verne pergunta o que Ryunkyo pretende fazer se não acredita nele. E estranhamente incentiva Ryunkyo a utilizar o seu poder sombrio para tentar se livrar. O Ryunkyo vai aumentando seu ódio pelo Mr. Verne enquanto a Man tenta impedi-lo. O poder sombrio começa a tomar conta do Ryunkyo e ele vai se estimulando a ficar com mais ódio ainda do Mr. Verne como ele odiava o Avan. Mas a Man acaba gritando e interrompe o Ryunkyo. Man diz que talvez eles possam morrer se Ryunkyo não recuperar o seu poder do mal, e chorando a Man diz que não aguenta ver esses olhos cruéis de novo, e pede que Ryunkyo lute apenas com o poder do bem. Mr. Verne, vendo que Ryunkyo parou de resistir, resolve matar os dois, e ataca com o Beautiful Mortal, também conhecido como os Dedos Mortais. E quando tudo parecia perdido, o Ryunkyo mita novamente utilizando o poder do seu token. Ele consegue se soltar e diz que quase cometeu o mesmo erro novamente, e escolhe a Luz da Justiça, lançando um ataque contra Mr. Verne. E assim, com essa cena maravilhosa, o episódio acaba. Em relação à crítica desse episódio, nós temos dessa vez 5 capítulos condensados em apenas um episódio. E esse episódio 40 de Dragon Quest, ao contrário do outro, que foi um pouco mais morno, um episódio de preparação para levantar o hype, aqui a gente teve um episódio repleto de ação e de cenas incríveis. E é surpreendente que eles tenham condensado 5 capítulos em apenas um episódio e ainda assim conseguir dar destaque para cada um dos personagens que estão lutando. Até mesmo personagens mais secundários, como o Badak, o Shio, o soldado que o Crocodile salvou. E foram tantas coisas nesse episódio, e às vezes tão rápidas, que parece que eu assisti mais de um episódio, e às vezes me incomodou um pouquinho o fato de ser um tanto rápido demais as coisas. Mas ficou bem adaptado esse episódio, eu gostei da forma como ficou. Ficou sim, na minha opinião, as lutas melhores do que está no mangá. Eu diria que dos heróis principais ali, talvez o Crocodile tenha sido o que ficou um pouco mais ofuscado em relação aos outros, apesar dele também ter uma certa participação, destruir vários dos soldados da Legião Sombria. Eu gostei da participação da Man, dessa vez ela aí salvando o Ryunkyo de alguma forma. Ela também aí destruindo diversas armaduras da Legião Sombria, usando somente a sua força bruta. Ela é uma personagem feminina incrível, eu só não gostei muito da forma como o Ryunkyo se mostrou mal agradecido com a Man salvando ele. Que deselegante. Totalmente deselegante. A participação do Pop também foi incrível, foi muito importante, talvez ele tenha sido aí o cara que deu conta de mais inimigos, talvez até mais do que o próprio Ryunkyo.
Porém, uma coisa é meio preocupante se nós lembrarmos aí dos ensinamentos do Matorif, que diz que o mago sempre deve ser o mais centrado do grupo, e o Pop aqui ele foi muito impulsivo, poderia ali ter se dado mal em diversos momentos pela essa impulsividade dele de atacar sem pensar, e ele geralmente não faz isso, tanto é que a própria Man e a Merle ficam tanto surpresas com a reação dele. E o Ryunkyo, como sempre, aí, imitando, chegando na hora certa, justamente quando o grupo ficou sem o Pop, que até então era o cara que estava desequilibrando na batalha, dando conta de muitos inimigos, o Ryunkyo chegou para ajudar. Em relação ao feito do Ryunkyo, ele ter conseguido destruir 3 armaduras que eram iguais à armadura que o Flazard utilizou, foi sim um feito incrível, mas a gente tem que se lembrar que a armadura não estava com o poder do Flazard combinado. Eu acredito que se fosse o Flazard ali junto com a armadura, não seria tão fácil para o Ryunkyo como foi aqui nessas armaduras vazias. Em relação à parte que o Mr. Vernon diz ao Ryunkyo que ele não conseguiria nem arranhar a cabeça do castelo da rocha demoníaca, eu acredito que ali o Mr. Vernon deu uma boa blefada, porque o Grand Cross é um ataque muito poderoso e na minha opinião ele ia conseguir causar um dano maior do que o ataque Iora utilizado pelo Pop. Pois, como eu já havia dito, esse ataque é o mais fraco ataque de explosão. E certamente quem surpreendeu aqui e roubou a cena foi o Mr. Vernon, na minha opinião. Afinal de contas, ele se mostrou ser ainda mais forte do que ele já havia se mostrado em todo o anime. E além disso, ele é bastante frio e calculista. Parecia que ele estava manipulando o Ryunkyo e depreciando ele ali o tempo inteiro. E ainda meio que induziu o Ryunkyo a utilizar o poder sombrio, não sei porquê. O anime tem ficado cada vez melhor, a qualidade está se mantendo, eu estou muito satisfeito com o resultado que eles estão entregando. E eu quero saber de você o que você achou desse episódio 40 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.